Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Você sabia que tem uma missão importante para cumprir na Terra? Mas como identificar essa agenda, esse planejamento? Como ter acesso a uma informação tão preciosa? Exatamente o que precisa ser feito? Nós vamos pensar juntos sobre isso a partir do que revelou Jesus, o libertador divino. Porque Ele continua nos chamando para o trabalho, continua convocando os trabalhadores de sua bendita seara. E nós queremos a sua participação pelo telefone 0300 10 07 940. Pense bem, uma pergunta curiosa: qual é a minha missão? Vamos, pela prece, buscar o acesso a esse conhecimento. E a justiça divina, de acordo com o nosso merecimento, vai nos oferecer exatamente o que é necessário para o nosso progresso. Então vamos orar juntos, queremos orar com você e por você. 0300 10 07 940. Se você preferir, nosso WhatsApp está conectado e instantaneamente vamos receber e interagir com você. Código 11 99801 1242. Código 11 99801 1242. É a tecnologia a serviço da comunicação 100% Jesus. Nós nos reunimos em casa, estamos aqui numa cruzada do novo mandamento de Jesus em nossa casa e convidamos para esse bate-papo de hoje sobre a missão, os cristãos do novo mandamento de Jesus, Sara Rimena, Lucas Lopes e Alexia França. Vou começar cumprimentando aqui a Sara, porque o programa de hoje está inspirado na primeira fase iniciática da notável pregação ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que teve início há 62 anos, em 29 de janeiro de 1957, a fase Jesus está chamando. O saudoso irmão Alziro Zarur inicia no rádio o programa com o mesmo título e dá início a esse movimento, mostrando que a preocupação do Cristo não cessou, não terminou com a sua volta ao Pai, deixando seus apóstolos e discípulos aqui na Terra. E é um trabalho que continua, Sara. Nós estamos diariamente também ouvindo esse chamado. Deus está presente. Exatamente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É um chamado para todos nós, né? E a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ela traz justamente essas 4 fases de sua notável pregação, que são fases cíclicas e que representam o desenvolvimento dessa doutrina irrestritamente ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Teve início lá em 1957 e a sua conclusão em 1967, o que não significa que Jesus deixou de nos chamar, muito pelo contrário, segue nos chamando, segue nos convocando a essa marcha, mas aí nós temos o desenvolvimento então das próximas 3 etapas, né, das próximas 3 fases. A segunda delas, Jesus está voltando a partir de 1967 até 1982, até aqui, nessas 2 primeiras fases, o saudoso irmão Alziro Zarur desenvolveu, conceituou essas fases iniciáticas e esboçou também as 2 próximas. A terceira delas, Jesus está chegando a partir de 1982, o irmão Paiva declarou o início dessa terceira fase, que inclusive ainda hoje nós proclamamos nas campanhas de intronização do novo mandamento de Jesus nos corações de boa vontade, por exemplo, ao dizer às pessoas que Jesus está chegando, né? Essa fase ainda não teve a sua conclusão. O Cristo está neste processo de descida ao planeta Terra e nós preparando os corações para essa descida que vai muito além do sentido literal, como nos lembra também sempre o irmão Pablo. E por fim, a 4ª fase iniciática, Jesus chegou, que é algo muito aguardado para o nosso coração, pelo que trabalhamos todos os dias, a partir do entendimento do Evangelho Apocalipse de Jesus, em espírito e verdade, à luz de seu novo mandamento, que inclusive é um diferencial dessa terceira fase. Nós nos preparamos para a 4ª fase iniciática dessa notável pregação da religião divina. Então, são muitos motivos para celebrarmos, sem nos esquecer de que somos chamados pelo Cristo o tempo todo para seguirmos com Ele nessas 4 fases iniciáticas e para sempre, né? Conforme a gente vai aprendendo com o Divino Mestre, a gente evolui com Ele na religião divina, assim acontece também. É só notícia boa. Alexia França, muito obrigado pela presença também no programa de hoje. Deus está presente. Viva Jesus. É importante observar, Alexia, que temos no Cristo essa referência maior como o Criador do nosso planeta.
porque recebeu a missão do Pai Celestial de abrir esse espaço aqui que serve para a nossa evolução espiritual. Então aqui nós não estamos nos referindo apenas àquelas pessoas que seguem religiões, tradições cristãs, mas que reconhecem na misericórdia, na fraternidade, na verdade, na justiça, patamares de construção da sua vida. Com certeza. Então, quando nós falamos sobre missão espiritual, não se restringe apenas ao indivíduo, a missão individual de cada um de nós, mas também tem um teor coletivo. E quando nós, ao longo da nossa vida, vamos nos observando e vamos nos autoavaliando, vamos percebendo que precisamos uns dos outros para viver. Dependemos uns dos outros para alcançar êxito, sucesso, em todas as áreas da nossa vida. Então, o Cristo, ao nos convidar, ao nos chamar a observar melhor a nossa postura diariamente, nos convida também a atuarmos do bem, totalmente. Então, como que nós estamos compreendendo esse chamado? Como nós estamos vestindo realmente esta camisa do bem e levando adiante no nosso dia a dia, o tempo todo? E nós vamos entender ainda no programa de hoje, Lucas, muito obrigado pela presença também, porque é Jesus quem nos chama. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Ao falar sobre essa primeira fase iniciática e a palavra chamando, geralmente quem está nos assistindo já pensa, chamando é uma coisa que tem linkada a um áudio, né? Alguma coisa que você ouve, está chamando, então você precisa ouvir. A cada passo, a cada dia, a cada conquista, e isso até tira da gente já de cara qualquer tipo de ansiedade para descobrir essa nossa missão, mas esse chamado ele vai ficando cada vez mais audível aos nossos ouvidos, mais claro, e ele vai fazer sentido ao nosso espírito. Então vai ser uma coisa eterna, mas que precisa ser realizada hoje, amanhã, depois de amanhã. Então Cristo nos convoca por meio das habilidades que Ele nos concede, no campo de atuação, na forma como a gente vai lidar em família, com a nossa personalidade, mas acima de tudo com as nossas qualidades, e a gente vai sempre somando, né, na nossa evolução espiritual. Então essa estratégia que o Cristo oferece e estabelece à Terra a todos, independente da crença ou não crença, faz com que as pessoas se percebam no coletivo e descubram naturalmente a sua missão a partir dessa identidade espiritual. Nós estamos hoje reunidos aqui para compartilhar as nossas vivências, a nossa confiança em Jesus como o supremo orientador do nosso caminho. Não se apresse, você que está acompanhando o Assunto é Jesus de hoje, em concluir que nós vamos até o final do programa dizer qual é a missão individual dessa grande audiência da Boa Vontade TV, porque essa é realmente uma percepção particular. Cada um, a partir daquilo que Jesus tem para nos mostrar, vai identificando os passos, os caminhos, as portas. Aliás, o irmão Paiva, uma vez perguntado sobre isso, qual é a minha missão? Ele respondeu aos jovens de boa vontade, observem qual é a vocação de vocês. E a vocação está ligada àquilo que nós gostamos de ler, de consumir, as coisas que nós gostamos de tratar com quem está à nossa volta, afinidades na escola, afinidades no trabalho. Então vamos observar a nossa vocação. E foi o que aconteceu com os primeiros discípulos do Cristo em sua primeira vinda visível à Terra. Hoje abrimos o seu Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18. Em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Educador Celeste. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Como está em seu Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. A vocação dos primeiros discípulos. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes o Cristo: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, o mestre viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e também os chamou.
Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, seguiram Jesus. Um exemplo perfeito do olhar que o Cristo tem para todos nós, porque ele observou muito além daquela capacidade humana, profissional que aqueles homens estavam demonstrando ali. Ele olhou para aqueles pescadores e viu a grandiosidade do seu espírito, do seu compromisso espiritual com a causa do Cristo. E eles não negaram, imediatamente ouviram o chamado e foram trabalhar com Jesus. E o interessante é que o início da passagem já traz uma situação, uma cena, que se a gente for parar para pensar, nos emociona, nos dá muita certeza e segurança de que Jesus caminhava, ou seja, ele transitava, ele ia de um ponto a outro, ou seja, esse movimento do Cristo faz com que a gente compreenda que ao caminhar, ao se deslocar, ele acompanha. Então ele está ao nosso lado, acompanhando, caminhando ao nosso lado para nos apresentar a nossa missão na infância, na juventude, na idade adulta, depois que desencarnarmos. Então, é uma constante presença do Cristo que se fez presente ali na hora que ele abordou os discípulos que estavam numa situação rotineira. Então, a gente já também traz... Bem ocupados. Ocupados, mas uma função. Eles não estavam no momento em que eles foram pedir... Era uma situação do dia a dia, honrosa. Eles estavam cumprindo a sua função naquele momento. Cumprindo a função, mas assim, o Cristo apresentou para eles a missão num dia que nenhum deles, acredito eu, esperava que seria algo tão revelador que fosse acontecer, né? Então, também nos traz esse chamado de que basta viver, né? Ter essa percepção de que a vida, a todo momento, a toda hora, pode nos trazer ela está em movimento, né? A vida não para. Porque às vezes, ao falar sobre missão, às vezes a gente fica imaginando, precisa acontecer algo extraordinário, né? Alguém, o meu anjo da guarda precisa aparecer para mim e me dizer, olha, essa é a sua missão, né? E realmente Jesus apareceu aos discípulos e aconteceu algo extraordinário, mas foi algo que eles espiritualmente já estavam preparados para receber, porque já mantinham as suas vidas nesse propósito maior do servir. Tanto é que Jesus convoca ali pescadores, pessoas simples, e o irmão Paiva nos esclarece que é uma simplicidade que vem do coração, da alma, do espírito dessas pessoas, que estavam ali já predispostas a seguir o Divino Mestre, inclusive aceitaram imediatamente, né? Não perguntaram a Jesus, poxa, mas e os peixes, né? O que eu faço com isso agora? O que eu faço com as redes? E o barco? E a família? Confiaram no Divino Mestre. E quando a gente fala sobre missão, seja qual for a fase, geralmente o jovem está mais preocupado em saber o que vai desenvolver depois, né? Que caminho seguir, qual é a minha profissão, o que é que eu tenho de fazer nesse planeta, afinal de contas, né? Mas é algo que nos acompanha o tempo todo. Trouxe o exemplo do jovem porque é um momento, né, que a gente reflete muito sobre os próximos passos. E a gente, se não tomar cuidado, acaba se deixando conduzir por uma ansiedade que não é saudável. Na verdade, nenhuma ansiedade né? Mas que faz com que a gente, às vezes, se preocupe em ter grandes revelações, quando, na verdade, o nosso caminho nos revela qual é a nossa missão ou as nossas missões que compõem a grande missão da nossa vida. Porque a gente se ilude achando, olha, preciso de um cargo revelador. O irmão Paiva fala sobre isso, a gente vai até trazer aqui como destaque, mas preciso de uma função X para começar a cumprir a minha missão. Não é bem assim, né? Jesus, ao convocar esses discípulos em momentos ali de suas vidas que eles já estavam preparados, mas que eram momentos normais, na simplicidade do dia a dia. Que é na simplicidade do dia a dia que a gente tem a oportunidade de ouvir esse chamado, respondê-lo aceitando imediatamente as oportunidades que recebemos de cumprir bem a nossa parte. O Cristo nos valoriza, Alexia, então vamos nos valorizar também, como ele olhou para aqueles homens, trabalhadores, pescadores, gente simples, ele olha para nós também, reconhece as habilidades que existem nessa formação espiritual que ele nunca vai ignorar. Vamos pensar sobre aqueles trabalhadores, quais habilidades eles possuíam, um contato extremo com a comunidade, já conheciam muita gente, tinham facilidade de falar, facilidade de negociar, de propor alternativas. Então era perfeito para o trabalho de pregação, de propagação de uma mensagem de esperança. Com certeza, e é um preparo anterior, é um preparo interior. E quando nós nos dispomos disso, realmente depende de uma postura e como que nós encaramos esse olhar do Cristo. Como estamos recebendo, estamos sendo receptivos ao que Ele vem nos chamar. Então eu gostaria de destacar a palavra do irmão Paiva aqui no livro Como Vencer o Sofrimento.
na página 111, ele diz o seguinte: ninguém é inútil por ser um pequenino. Quando se fala em missão, geralmente se cogita de grandiosíssimos deveres, quase impraticáveis. Contudo, desempenhar bem uma tarefa é cumprir aquilo com que nos comprometemos, por menos expressivo que possa parecer. Quem varre um pátio com amor, o faz com zelo e está levando a termo a importante tarefa da limpeza. Não devemos aguardar ocupações mirabolantes para justificar nossa existência como seres proveitosos à sociedade. Extraordinário é o que estivermos realizando pelo próximo, por mínimo que seja. Criminosa é a indiferença. E é belíssimo. Não há inutilidade. E é belíssimo. Porque realmente todos nós somos úteis. Todos os nossos papéis, tudo aquilo que nós desempenhamos no mundo para o bem, reflete em algo, né? E quando nós realmente nos dispomos a observar essa postura, nós compreendemos o quanto isso alcança novos patamares, novos horizontes, e devemos também nos convidar, nos desafiar a olhar mais longe, principalmente porque o Cristo convida a todos nós, todos os dias, a ter essa postura de renovação. Não apenas algo que para valorizar as minhas vitórias que eu tive no passado, ou para valorizar quando eu tive aquela ou aquela conquista, mas e como eu estou agora? Como eu estou me posicionando desde já, com aquilo que eu já aprendi? Mas com uma dúvida no ar. E quando já existe a percepção daquilo que deve ser feito, então eu sei o que a minha família espera de mim. Eu sei o que a minha comunidade pode receber do meu trabalho. Mas eu não estou preparado. Não é agora, veio cedo demais. E vem certo receio, preocupação, medo que podem gerar a uma paralisação, a simplesmente não reagir, simplesmente não fazer. Como reagir a esse sentimento de que falta o preparo, faltam os recursos? Assim como os discípulos do Cristo, né, que foram convocados por ele, estavam lá trabalhando, pescadores competentes, certamente muito prósperos na sua profissão, e ouviram Jesus dizendo: sigam-me. E eles imediatamente passaram a segui-lo. Me fez lembrar, Gisele, sobre quando Jesus envia os seus 70 discípulos para pregar sobre a sua palavra, sobre o reino de Deus, que ele próprio já trazia com a sua mensagem naquele instante, e ele fala para os seus discípulos não levarem nem bolsas, nem alforjes, né? E o que significa dizer isso? Significa que Jesus os mandou não despreparados, não sem as ferramentas, mas significa que eles teriam exatamente aquilo de que necessitariam para cumprir a sua missão, como foi o que aconteceu, né? Tanto que quando eles retornam, Jesus pergunta: faltou alguma coisa a vocês? E o irmão Paiva nos convida também a respondermos a essa pergunta, né? Dizendo que não, nada nunca nos tem faltado quando nós nos dedicamos fielmente ao cumprimento da nossa parte, da nossa missão, da nossa tarefa. Então, da mesma forma como Jesus não desamparou aqueles 70 discípulos e tantos que vieram após, né, abraçando ali a sua mensagem, agindo como discípulos também, ele também não nos deixa desamparados. Quando nós recorremos a ele, nos lembramos da sua força, do seu poder, que é maior que qualquer adversidade, ele coloca no nosso caminho as ferramentas de que nós precisamos. Às vezes é a palavra de um amigo a nos encorajar: olha, você viu esse curso, né? Você ficou sabendo dessa oportunidade? Às vezes é no momento de prece, a gente recebe ali a intuição certeira do que a gente deve fazer, quem a gente deve procurar. Só que tudo isso depende do nosso esforço pessoal, depende da nossa disciplina no bem, né? Não pestanejar em nenhum momento, estar em sintonia com as palavras do Cristo, recorrer ao seu Evangelho Apocalipse, ouvir músicas que façam bem. Estão aí as músicas legionárias, ferramentas para o nosso progresso espiritual, e junto a isso as portas materiais vão sendo abertas. Seja qual for o momento da nossa missão, nunca nos faltará nada, porque se nós nos entregarmos ao Divino Mestre, ali ele estará por meio dos seus emissários. É virar a chave mesmo, né, gente? Parar de pensar sobre aquilo que a gente não tem e começar a pensar sobre aquilo que a gente já tem e melhorar essas capacidades. A Sara lembrou aí do Evangelho Apocalipse do Cristo. Pode fazer o teste aqui, certamente cada um tem pelo menos uma vivência nesse sentido. Faça uma pergunta, pense mesmo, uma pergunta muito prática, específica, e abra numa passagem do Evangelho Apocalipse de Jesus,
que é impressionante o quanto a resposta virá não de maneira literal. Eu quero então aqui saber exatamente qual é o caminho para essa minha demanda, mas o quanto essa mensagem vai inspirar a sua realização de maneira direta, de maneira muito prática, as portas sendo abertas pelo Cristo que continua caminhando à nossa frente, continua pregando, continua chamando. Porque você falava dessa resposta que às vezes aparenta ser não tão clara, porque ela às vezes não está tão clara, entre aspas, porque a gente acredita que o divino amigo precisa validar algo que está já dentro da gente, que nós criamos. Ok, é importante ter perspectiva, conhecer habilidades e traçar um caminho. Quase uma postura mimada, né, Lucas? É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer, e não aceita nada diferente daquele propósito que já foi fincado ali, foi marcado. Quando, na verdade, às vezes o cumprimento dessa missão ou o desenvolver dela, dia após dia, nos traz outro grande presente, que é o autoconhecimento daquilo que a gente está desenvolvendo, o que faz com que a gente, muitas pessoas já tiveram essa sensação de há 10 anos, há 15 anos, olha como eu desempenhava tal papel, eu jamais me imaginaria hoje com essa idade desenvolvendo tais atividades ou contribuindo tanto com o coletivo, e o Cristo nos dá essa oportunidade porque ele já... A gente fala muito de spoiler, ele não vai soltar spoiler, mas ele já sabe o que vai acontecer por nos conhecer e por saber com toda certeza de que nada que está vinculado à nossa missão é para nossa destruição ou é para nos diminuir. Pelo contrário, é sempre um processo de enriquecimento espiritual e um processo de amadurecimento que faz com que a gente fique bem com isso e se sinta bem. E também a pessoa que está ao nosso redor, a gente está falando de coletivo, também se inspire na gente. Essa informação está no nosso espírito, essencialmente ela já está registrada. Isso, inclusive vale destacar a nossa própria agenda espiritual, né? Isso tudo que o Lucas falava sobre Jesus já saber o que está planejado e tudo mais, nós também sabemos, né? Antes de reencarnarmos, nós trazemos esses compromissos, concordamos com eles diante do Cristo de Deus. A gente concordou, a gente estava lá com uma visão muito mais ampla do que nós temos na Terra. Muito mais ampla antes de reencarnarmos, e é algo que todo mundo tem. Às vezes o pessoal que está em casa está pensando, mas vocês aí que estão falando, vocês têm missão, eu aqui na minha casa, já criei meus filhos, já fiz o meu papel e estou aqui, né, aqui agora, qual que é o meu papel? Mas a agenda espiritual, gente, missão, todo mundo tem, e ela segue com a gente enquanto nós temos aí a oportunidade de testemunhar Jesus nessa oportunidade nessa vida. E dá para acessar essa agenda espiritual assim como uma agenda material, né? Assim como aquele conjunto de compromissos do dia. Com certeza, e é um despertar contínuo. É a mesma maneira quando a gente ora e vai dormir, a gente acorda e ora, porque é esse hábito, é essa constante procura pelo alto que nos faz entender melhor e ter mais lucidez quanto onde estamos pisando e aonde iremos pisar também. Todos têm uma agenda no espírito. Antes de reencarnar, esse planejamento já foi feito. Então, na verdade, nós estamos aos poucos compreendendo aquilo que nós mesmos programamos para essa existência. Mas como acessar esse roteiro? Como visualizar uma missão que já está escrita por nós? É de se avaliar verdadeiramente como nós nos portamos. Porque o Cristo, ele aparece para nós em diversas situações. E principalmente coloca todo o suporte necessário, todo o amparo necessário para que nós também alcancemos esse êxito. Inclusive, nosso anjo da guarda é esse parceiro diário que está sempre nos ajudando a encontrar as respostas, a entender melhor quais as portas certas que devemos entrar. E essa necessidade de se lapidar para encontrar o Cristo é uma escolha que precisa ser diária, porque se nós escolhemos nos afastar do que o Cristo quer que nós alcancemos, quer dizer que nós também não estamos fazendo a nossa parte, não estamos também nos colocando para ter esse merecimento, para ter esse retorno, que ele é uma construção constante. E ao mesmo tempo, também de se entender sobre esse chamado, como que nós ouvimos o Cristo, como nós estamos treinando a nossa audição para um chamado que não é material,
mas sim um chamado que é divino, que é espiritual. Então, como que nós estamos trabalhando com a nossa espiritualidade, com o nosso interior, compreendendo que a nossa realidade, ela é muito mais do que isso, muito mais do que a matéria, né? O Paiva, inclusive, já ensinou que os assuntos de grandeza espiritual falam mais rapidamente ao coração. Daí a gente entender por que aquela reação tão rápida dos primeiros discípulos do Cristo. Hoje nós fomos ao seu santo evangelho, segundo Mateus capítulo 4, versículos de 18 a 22. São duas duplas, né, de irmãos, Sim. Pedro e André, Tiago e João. Quando ouvem o chamado do Divino Mestre, imediatamente passam a segui-lo, porque aquela ordem espiritual foi ao coração deles. É mais um sinal para a gente, Lucas, Sara, de que as coisas estão no caminho certo. De que forma o nosso coração recebe um momento, uma demanda, um desafio? Como é que o nosso interior fica em situações assim? Algo que eu aprendi na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, pessoalmente me ajudou muito quando mais forte vinha essa questão, né? Qual é então a minha agenda espiritual? O que é que eu tenho que fazer? Seja qual for o campo, né, gente? Às vezes a gente tem questões na nossa vida pessoal, às vezes é no campo profissional. E fazer essa pergunta a nós mesmos, isso está me fazendo bem? Isso está fazendo bem ao meu semelhante? E aí o contrário também, né? Isso vai prejudicar alguém? Vai fazer mal para alguma pessoa? Aí a gente já vai tendo os indícios de que aquilo está ou não. né? É o termômetro, se aquilo está ou não na nossa agenda espiritual. Ninguém tem na agenda espiritual um compromisso de fazer o mal, né? Isso é algo que se desdobra pelas más escolhas que são feitas, infelizmente, quando a gente se afasta das leis divinas, do seu aprendizado e da sua vivência. Essa é uma lição para guardar, Sara, e é muito conclusiva na religião divina. Não existe missão para o mal. Ninguém vem à Terra para praticar maldade de ordem nenhuma. Porque Jesus não quer o mal de ninguém. Ele quer que a gente se realize, quer que a gente seja feliz, que a gente esteja com as pessoas que nos fazem bem, que a gente conquiste também as pessoas que às vezes estão aí equivocadas para o bem. Então, para pensar sobre a nossa agenda espiritual, a gente deve primeiro se valorizar como espírito eterno que somos, filhos de Deus, todos nós. Você que está aí em casa, com os seus desafios, com os seus defeitos, que todos têm, você também é filho de Deus, também tem a sua missão e na sua agenda espiritual também está a confiança do Cristo de Deus de que você pode sim ser muito feliz mesmo em meio aos desafios. Então, essas perguntas que a gente deve se fazer, acessando o nosso espírito por meio da prece, por meio do estudo constante dos ensinamentos do Cristo de Deus na religião do terceiro milênio, são ferramentas que a gente pode ter para descobrir qual é o nosso papel. Sim. E assim, naturalmente, as portas vão se abrindo, os caminhos vão sendo aí conduzidos à nossa frente para a gente ir fazendo as nossas escolhas. Então, decisão por decisão, que a gente procure ter esse discernimento espiritual de avaliar e jamais se esquecer de que, antes de tudo, somos espírito e temos, portanto, um compromisso de crescer espiritualmente. Jesus não quer o mal da humanidade, dos seus filhos. A gente tem essa convicção na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo e tantas outras pessoas que professam de outras religiões, por reconhecer o que Jesus fez na sua primeira vinda visível à Terra. Todas as suas escolhas, toda a sua agenda espiritual e a sua missão, porque também tinha uma missão dada por Deus, pelo Pai de todos nós, estava ligada ao bem da humanidade. Então, em nenhum momento julgou, em nenhum momento fez com que as pessoas se sentissem diminuídas. Levantou pelo discussões intolerantes. Então, a partir deste lugar histórico, aí a gente volta, tudo está na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus, respostas que nos engrandecem por esse exemplo maior do Cristo. Então, partindo disso, a gente acredita e tem convicção de que o Cristo não quer o mal. A partir desses valores, se você traça objetivos ou tem uma vida que as escolhas que você faz estão firmadas nesses valores, você também está acessando a sua agenda espiritual ao se sentir bem quando faz o bem ou quando está fazendo algo em prol do coletivo, sem ter pensamentos egoístas, mesquinhos. Alex até trouxe agora há pouco um destaque do livro Como Vencer o Sofrimento, que vem exatamente nessa direção. O irmão Paiva vai dizendo: não devemos aguardar ocupações mirabolantes para justificar nossa existência como seres proveitosos à sociedade. E aqui vem a lição: extraordinário é o que estivermos realizando pelo próximo, por mínimo que seja. Criminosa é
a indiferença. Aí nós ganhamos mais um elemento para entender a missão, Alexia. Por exemplo, dentro de casa, qual é a missão de um filho? A gente fala várias vezes da missão dos pais, né? Como se a responsabilidade deles fosse a última dentro de um lar. Ou se a gente começasse com a nossa missão rapidamente a partir dos 18 anos. Exatamente. Mas a responsabilidade, a missão de um filho, por exemplo, ao perceber que está faltando diálogo na relação dos seus pais, se ele age com indiferença, está faltando no cumprimento da sua responsabilidade, portanto, da sua missão com aquela família. No momento em que ele cria uma ponte, em que ele estabelece uma possibilidade de diálogo, em que ele faz cada uma das partes reconhecer onde está errando, onde pode melhorar, aí sim a missão começa a ficar mais clara. Não ser indiferente, o pai vai estar dando a chave, é entender e cumprir a própria missão. E dentro de casa, nós passamos por diversos desafios, todos nós, né? Mas a partir do momento que a gente tem a sensibilidade para compreender que não depende apenas dos pais, dos mais velhos, né? Não é uma sabedoria apenas dos mais velhos, mas e quando as crianças têm essa habilidade? Né, de com um olhar, com uma palavra, com um sorriso, orientar ou reajustar uma situação que estava ali em conflito. Não é prepotência imaginar, concluir que na palavra desse jovem, na palavra dessa criança, está mais uma vez a voz do Cristo. Ele, como se manifestou aos seus discípulos, se manifesta a essa família. Com certeza, e é uma construção conjunta, não é algo que se restringe apenas a um dia. Então estávamos reunidos naquela festividade, estávamos reunidos por conta de tal ocasião, ou seja, tem muito a ver com como o nosso dia a dia nós estamos levando esse processamento. Família também ter uma questão de paciência, de amor e maturidade. Às vezes a gente fica esperando Jesus aparecer pra gente, para ter essa postura solidária, fraterna e tudo mais. Exatamente, me lembrei também, a gente até comentava aqui nos bastidores, né, Lucas, do conto de Tolstói. Inclusive, o irmão Paiva registra esse conto nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, seu volume 3º, na página 229, que destaca a figura de um homem que queria muito conhecer Jesus, queria muito receber o Cristo em sua casa. E aí ele tem um sonho de que Jesus apareceria então para ele naquela noite. Então, bom, vou me preparar, né? Vou preparar tudo. Aí ele faz lá, prepara a melhor comida, a comida preferida dele, prepara a casa e fica só esperando Jesus aparecer. É um dia de forte tempestade e aí aparecem ali 3 figuras importantes, né? Um homem, uma mulher, uma criança. E esse homem, ele se coloca ali à disposição dessas pessoas que precisavam, atende, socorre essas pessoas e, por fim, ele adormece. Esperou tanto Jesus e Jesus, pensava ele, não havia aparecido. Aí, então, vem essa luz extraordinária do Cristo de Deus, aparece para ele e diz, aqui estou, né? Poxa, ele fala, Jesus, agora já acabou tudo, o dia inteiro. Esperei o dia inteiro. E aquelas 3 pessoas acabaram se alimentando do ensopado que ele preparou, usaram as roupas, aproveitaram a casa bem aquecida. Bem ali preparada para receber alguém muito especial, né? Que foram também aquelas pessoas. E aí Jesus revela, todos esses que você socorreu, esses também faziam parte de mim. Era eu mesma aqui com você. Você me recebeu também. E é claro, a gente se lembra do grande julgamento nessa passagem do Evangelho de Jesus, está lá em Mateus capítulo 25, que é quando Jesus, inclusive, ensina isso aos seus discípulos. Toda vez que vocês fazem algo de bom por uma criatura de Deus, vocês estão fazendo a mim mesmo. Então essa é a oportunidade de cumprir a nossa missão e de atender ao chamado do Mestre. Quando a gente atende e socorre as pessoas, quando a gente faz o bem pelo nosso semelhante. Isso é cumprir missão. Eu trago a leitura de Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, de autoria do escritor Paiva Neto, no capítulo Jesus, o Bom Pastor, no subtítulo A Imprescindível Intuição. O irmão Paiva vem trazer aqui um pensamento que nos auxilia muito nesta missão diária de descobrir habilidades e também descobrir qual é a nossa maior missão aqui na Terra. Diz o autor, na página 197. Os temas de natureza espiritual devem ser primeiro pressentidos, porquanto falam ao coração diretamente, vencendo obstáculos com maior desenvoltura se houver bom ânimo e simplicidade de alma. E por nossa parte eterna, quando vigilante e boa, ouve-se a mensagem de Deus com maior clareza. Com frequência se alcança pelo sentimento, na acepção em que é entendido pelos poetas, o que demora a vir pela mente. Despertá-lo é abrir a alma para o Criador. A intuição
é a inteligência de Deus em nós. Muito obrigado, Lucas. Pode voltar aqui para a nossa sala. Vamos seguir com a nossa conversa sobre esse desafio que é compreender e despertar para a própria missão. E para encerrar o nosso encontro de hoje, irmão Paiva nos apresenta aqui essa ferramenta poderosíssima que é a intuição, que ele chama de inteligência. Será que nós não estamos tentando racionalizar demais o que é espiritual, aquilo que não pertence a essa composição cerebral, orgânica, material? A intuição, como inteligência do Espírito, pode dar para nós informações melhores sobre qual é a nossa missão. Com certeza, e a gente falava do termômetro, é isso que pode nos ajudar, é mais uma habilidade que todo ser humano possui, e é uma misericórdia do Cristo, de pressentir, de ter essa intuição em vários momentos da vida. E é algo que nos acompanha. A gente falava sobre fases da vida, quando o jovem descobrir a missão, porque está ligado a habilidades, a profissão que eu vou seguir, a pessoa com mais idade, que já criou os filhos. E a intuição está permanentemente na nossa vida, enquanto criança, enquanto jovem, enquanto adulto, enquanto jovem da melhor idade. Então é algo que faz com que a gente também tenha a certeza de que é o Cristo se manifestando em nossa vida, não desamparando e nos auxiliando. Então a gente falou sobre o anjo da guarda, que também está do nosso lado para cumprir a nossa missão. Falamos agora de mais um recurso divino, que é a intuição, que quando a gente está nessa busca e não se perde nela, ou seja, aproveita das oportunidades e sabe que algo que faz bem para o coletivo de fato é a nossa missão, ou está dentro desse processo da nossa missão, a intuição vem, porque ela vem também por meio de influências espirituais, de falanges espirituais do bem que estão auxiliando toda a humanidade para cumprir com as suas missões individuais e coletivas. E o contrário, por isso que é bom também a gente ser muito vigilante nisso, pode acontecer. Às vezes a gente pensa que uma intuição que está vindo para a gente está a nosso favor, quando na verdade não está. Mas ela precisa passar por essa peneira de que por que existe? Será que eu devo fazer mesmo? Isso vai contribuir? Pensamentos estranhos que podem surgir também, que são a contraposição da intuição, que é sempre para o bem, né? Que é sempre o resultado dessa boa aproximação dos espíritos de luz. Sim. São ferramentas que nos capacitam para a gente procurar sempre acertar, né? Claro que nós passaremos por momentos que nem sempre serão bons. Exato. Diante da dor, por exemplo, se alguém nos machuca, às vezes é o término de um relacionamento, e aí você pensa, puxa, então minha missão é ficar sozinha. Pode ser que sim, pode ser que não. Ou então minha missão agora é recuperar essa pessoa, minha missão é tá voltar a essa relação. Pode ser que sim, pode ser que não, cada caso é um, né? Nunca a religião divina vai determinar o que cada um deve fazer, mas sim fazer o quê? Possibilitar que aquela pessoa possa procurar dentro de si e na sua disciplina para o bem, entender como lidar com esses momentos também que às vezes podem parecer nos tirar o chão. Nós não devemos deixar isso acontecer. É diante da dor, como nos ensina o irmão Paiva, alavancar a coragem, né? Pegar até mesmo do tormento e com ele alavancar a coragem de seguir, a coragem de se redescobrir, de entender as situações por um outro ponto de vista, nunca forçar algo que pode fazer mal para a gente ou para alguém, né? Ter a paciência, claro, às vezes é difícil, né? A gente quer muito resolver uma situação, quer muito ter aquela resposta naquele momento. Nem sempre é o momento certo para a gente ter aquela resposta. Então, confiar no poder de Deus, confiar de que, à medida da nossa perseverança, a gente não desanimar do bem, a gente vai receber aquilo que a gente precisa para ser feliz. Isso é uma verdade, é algo que a gente pode afirmar. Vai acontecer. O silêncio é uma resposta muito instrutiva. Quando Pilatos, por exemplo, pergunta ao Cristo o que é a verdade, o Cristo cala-se. E aquele silêncio ensina muito a Pilatos e às outras pessoas, ensina a todos nós que ainda vemos a figura do Cristo, o seu exemplo vivo entre nós. E é uma pergunta que pode ser feita de forma muito simples, né, Alexia? O que eu preciso fazer hoje? Quais são os meus compromissos para agora? E aos poucos essas indicações vão acontecendo e as oportunidades, quando surgirem, precisam ser bem aproveitadas. Com certeza, são oportunidades que virão a todos. A todos. Em muitos momentos da vida nós nos encontramos em situações que pode ser que nós sintamos no nosso coração certas perseguições,
não, está acontecendo isso, mas parece que todas as vezes é comigo, né? Acho que todos nós já tivemos algum sentimento assim. É um pouco do que a Sara estava falando, principalmente quando nós passamos por situações muito difíceis, término de um relacionamento, discussão em família, conflitos no trabalho, A falta do emprego. a falta do O emprego, desenlace, o desencarne de A algum partida ente de alguém para o mundo exatamente, espiritual. a partida de alguém ao mundo espiritual. Então são situações que todos nós passamos e que podemos encarar em algum momento. Mas é aí que nós precisamos refletir o nosso posicionamento e a nossa postura quanto a como estamos entendendo que a luz nos convida a nos levantar e principalmente de que há um aprendizado em tudo aquilo. É interessante porque a gente está citando exemplos de coisas que geralmente a gente tinha como verdades absolutas ou que não iam ser modificadas, e a vida às vezes nos reserva surpresas não tão agradáveis, que nos ferem, que nos machucam, mas é interessante que nem nisso a missão é afetada, porque nós permanecemos, somos seres ecumênicos, eternos, espirituais, que a missão fala muito mais ao espírito, ou seja, é uma coisa que vai de vidas em vidas. Então não é nem aquela situação que momentaneamente nos entristece que deve paralisar ou congelar a nossa missão ou esse estímulo de querer buscá-la. Nós saímos Inclusive mais porque fortes. esses momentos passam, né? E o que permanece é o Cristo. Aprendemos isso na religião divina também. Então, se a audiência às vezes está pensando, poxa, então qual que é o caminho? O caminho é perseverar em Jesus. O caminho é se lembrar do Cristo, é buscar nele a referência para o nosso dia a dia, Evangelho, Apocalipse do Cristo de Deus, a literatura da boa vontade, a gente se manter nessa faixa vibratória de Jesus, porque aí não tem erro, gente. Tem dificuldade? Tem dificuldade, como os próprios discípulos assim enfrentaram, mas tem vitória com Jesus, certamente. Esperamos que essa mensagem tenha feito muito bem a você, que o nosso encontro de hoje tenha inspirado você também a levantar a cabeça e seguir em frente, porque o chamado do Cristo é para todos nós. Muito obrigado, Sara, Lucas, Alexia, pela presença. Juntos nós bradamos nossa saudação legionária. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre!